Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Graça e paz, meus amados e queridos amigos que nos honram com a audiência todas as noites através da sua RBI. Tudo bem com o senhor, com a senhora, com vocês, jovens? Se algo não foi muito bem, não se dê por derrotado, por vencido, não. Há sempre tempo de recomeçar. Eu quero iniciar o programa de hoje abrindo a Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, a partir do verso 1. Nessa referida passagem, nós vemos um dos grandes milagres que o Senhor Jesus realizou. Jesus visitou o tanque de Betesda, que traduzido é Casa de Misericórdia. Pois ali acontecia um fenômeno. De vez em quando, um anjo, um mensageiro de Deus, descia no tanque Betesda, agitava as águas, e o primeiro doente que tivesse contato com as águas sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Por causa disso, havia uma multidão de doentes, de paralíticos, pessoas portadoras de outros males estavam ali. Não havia um dia, não havia uma hora previamente marcado, e todos estavam na expectativa. E o Senhor Jesus visita este lugar. E quando Jesus visita este ambiente, caminhando de um lado, caminhando para o outro, ele para de frente a frente com um paralítico, olha para ele e pergunta: tu queres ficar curado? Olha que pergunta interessante. O homem paralítico, há 38 anos, ali sofrendo amargamente, e Jesus faz esta indagação. Por que esta pergunta? Ele quer ouvir da própria pessoa o desejo do seu coração. Por isso, você que está doente, perturbado, problemático, precisa verbalizar, precisa externar o que vai no âmago do coração. Tu queres ficar curado? E o paralítico responde: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Quando o anjo vem, agita as águas e eu vou me arrastando, desce alguém antes de mim e eu fico no mesmo estado. Jesus, então, era muito poderoso, todo-poderoso, digo, muito mais que o anjo que periodicamente ali descia. E Jesus restabelece a saúde daquele homem que sofreu há 38 anos. Quanto tempo você está sofrendo? 1 ano, 2, 5, 10, mais tempo que esse paralítico? Nem tudo está perdido. A esperança. O Cristo que morreu no Calvário e ressuscitou, disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu quero trazer uma história um pouco parecida com esta do capítulo 5 do Evangelho de João. A história do senhor Divaci Ferreira. Divaci Ferreira ficou conhecido em São Paulo como o paralítico das praças, das ruas, dos parques, das cidades da grande São Paulo. Divaci Ferreira perambulava em cima de um carrinho de rolimã, vivia através da caridade popular, vivia de esmolas, era um homem sofredor. Ele foi vítima da terrível paralisia infantil que ceifou milhões de vidas em décadas passadas. Mas um dia, tudo mudou na história do Divaci. Nós vamos trazê-lo e ele vai nos contar
a sua linda história. Acompanhe este testemunho de fé. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Me chamo Divaci Ferreira, cheguei na igreja Casa da Bênção através de uma palavra profética de um grande homem de Deus, enquanto eu me arrastava em um carrinho de rolemã nas ruas de São Paulo, nas estações de trem, me arrastando em cima de um carrinho de rolemã, porque me deu uma doença chamada paralisia infantil. Aquela doença paralisou da minha cintura até os meus pés e eu não podia mais andar, porque a paralisia infantil matou os ossos, nervos, a carne e a pele. Da minha cintura até os meus pés, como eu não sentia nada, eu me arrastei até os 16 anos, em cima de um carrinho de rolemã, me arrastando, pedindo esmola nas ruas de São Paulo. Sempre ali na Estação da Luz, na Praça da Sé, próximo aqui do Brás, me arrastando. E um dia encontrei um homem de Deus, quando ele pregou para mim e falou da palavra de Deus, e falou: vá para uma igreja evangélica, aceita Jesus, que o Senhor vai te curar. Ele vai tocar nas suas pernas e vai fazer um milagre na sua vida. Para a glória de Jesus, fui para a igreja, conheci esta igreja abençoada, Casa da Bênção. Muitos pastores orando, profetizando milagre, confiando na palavra profética dos homens de Deus. Para a glória do Senhor Jesus, marquei uma consulta com o Dr. Jamil, em Osasco, na Avenida dos Autonomistas, e naquele hospital o Dr. Jamil falou: olha, a paralisia infantil matou os ossos, os nervos, a carne e a pele. Vou passar uns aparelhos de ferro. Na época era muito caro os aparelhos, ganhei da igreja. A igreja pagou os aparelhos e 2 moletas. Comecei a andar lentamente com aqueles aparelhos, porque eu não sentia nada das minhas pernas. Mas a voz profética continuava: Deus vai te curar. Deus vai fazer um milagre na sua vida. E eu confiei e acreditei. E um dia, visitado pelo poder do Espírito Santo, em um culto, o Senhor usou o pastor falando comigo: hoje é o dia do seu milagre. Creia que Deus vai te curar. Saindo daquele culto, cheguei na minha casa, do outro lado da rua tinha um barranco enorme, dirigido pelo Espírito Santo e pela voz do Espírito Santo. Cheguei naquele barranco e o Senhor falou comigo: joga as tuas moletas lá nesse barranco. E eu joguei as moletas. Quando eu fui ver, eu estava andando para a glória de Jesus. Recebi um milagre na minha vida. Hoje eu sinto as minhas pernas. Hoje eu dirijo carro, viajo o Brasil inteiro. Não tenho mais dificuldades nenhuma de me locomover, porque o Senhor operou milagre na minha vida. Amo a minha igreja Casa da Bênção, o Ministério Casa da Bênção, uma igreja de milagre. Se você crê, Deus faz milagres, porque eu sou um milagre vivo. Pela medicina, eu não poderia andar. Creia no milagre, acredite no milagre, Deus vai fazer você andar, porque há tanto tempo que você tem recebido este milagre, e você confiou e você acreditou, e você vai andar de carro, você vai dirigir seu carro. E eu acreditei na palavra profética, pastor Quirino, ali dentro do carro, ele falou: começa agora a apertar a embreagem. Eu falei: eu não consigo, porque os tendões não mexem, meu pé não mexe, a junta do pé não mexe. E começou a orar com a mão sobre as minhas pernas. Deus faz o milagre, Deus opera o milagre. Imediatamente, quando eu fui ver a junta, os tendões do meu pé, eu consegui apertar a embreagem do carro e dirigir o meu carro. Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, minha esposa Regilane, porque foi promessa de Deus também, recebida pelo profeta de Deus. Para a glória de Jesus, eu não podia ter filhos. O profeta orou por mim e falou: você vai ter filhos em nome de Jesus. Oramos, buscamos a Deus e cremos no milagre. Hoje eu tenho 2 filhos, Cauã e Kiara.
esse é o meu milagre. Um homem que se arrastava nas ruas de Osasco, nas estações de trem, Jesus me levantou para a glória de Jesus. Meu Bispo Palarone, bem-vindo ao programa, boa noite. A sua participação sempre abrilhanta este programa com a sua palavra de fé, com as suas orações, com as suas observações. Você acompanhou o testemunho do Divaci? Jesus continua curando o paralítico nos dias de hoje, hein? Fale para nós. Boa noite, apóstolo Jair de Oliveira. Boa noite você que está com a gente em Cristo, a verdade que liberta, em qualquer lugar do Brasil. Um grande abraço para todos vocês. Paralisia infantil. Aos 16 anos de idade, vem a cura sobrenatural. É impressionante como as pessoas, elas abrem mão, até com uma certa facilidade, depois de tentarem todas as possibilidades naturais de resolverem seus problemas. Pessoas com problemas financeiros, pessoas com problemas de ordem de saúde, pessoas com problemas de ordem emocional. Aí quando esgotam todos os recursos que estão disponíveis, seja pela ciência, seja pelo mercado financeiro, enfim, seja por uma outra saída ou uma outra via espiritual que não seja o poder de Deus, normalmente as pessoas acabam entendendo que elas possuem um problema e vão ter que conviver com este problema para o resto de suas vidas. Paralisia infantil. Onde você que está em casa poderia imaginar, poderia pensar que uma criança acometida deste mal, na sua adolescência, aos 16 anos, viesse a ser curada, voltasse a andar, tivesse as suas pernas se movendo outra vez e firmando sobre elas o seu corpo. E você que está agora nos assistindo, nós estamos chamando você todas as noites para você ter uma experiência desse nível, para você ter uma experiência com sobrenatural. Não sei em quantas portas você já bateu, eu não sei quais recursos você já buscou, mas para nós isso não faz diferença. Para nós isso não faz nenhuma diferença. Porque o grande diferencial que nós trazemos para você é a fé com que lidamos com isto. É a forma como encaramos os mais terríveis males, os mais difíceis problemas que acometem a vida de um ser humano. Da mesma forma que pessoas chegam até o templo da Igreja Casa da Bênção, buscando a cura para uma dor nas pernas, a cura para uma brucite, também pessoas encorajadas aqui pelos nossos testemunhos, chegam até nós buscando a cura para o câncer, buscando a cura para uma doença não conhecida, não diagnosticada, também buscando a cura para aquela doença que parece já ter deixado a sentença para a vida daquela pessoa. Nunca mais você vai ouvir, ou nunca mais você vai andar, né? Ou nunca mais você vai enxergar. Você quebrou e você nunca mais vai conseguir levantar os seus negócios outra vez. Você perdeu a sua família, nunca mais vai tê-la de volta. Sabe, são as projeções que as pessoas fazem diante das adversidades que elas passam na vida. Mas é para isso que nós estamos aqui no ar. É para isso que alugamos este horário aqui na RBI. Para desafiar você para estar com a gente. Como eu estava dizendo, há pessoas que vêm com uma dor de cabeça, mas outras pessoas vêm com uma paralisia infantil, como essa que você acabou de assistir agora há pouco. Mas seja lá qual for a gravidade, seja lá qual for o nível do seu problema, neste domingo agora, às 9 horas da manhã, eu quero que você venha estar com a gente. Eu quero que você venha estar com a gente
aqui no Brás, no templo da igreja Casa da Bênção. Rua Celso Garcia, número 1081, para um domingo sobrenatural, para uma experiência marcante para a sua vida. Eu também quero trazer uma história pequena, uma história de 1 minuto e meio aproximadamente, mas que traz uma realidade, que traz uma experiência sobrenatural. A Camila vai contar para nós o dia em que ela resolveu orar pela libertação do seu pai. O dia em que ela resolveu orar pela transformação do seu pai. Hoje é um homem liberto, hoje é um homem mudado, hoje é um homem com uma nova vida. Tudo porque a filha decidiu, pela fé, dar um novo destino pela vida do seu pai. Eu sempre digo isso, gente. Quando nós oramos, nós conseguimos mudar o destino da vida de outras pessoas. Assista essa história, encoraje-se através dela, para você estar também com a gente neste domingo no Brás, orando por alguém da sua casa, clamando junto com a gente por alguém da sua família. Você vai ter controle sobre o mundo espiritual que a domina e que está destruindo a vida dela, sabe? E este avanço do inimigo, ele vai ser freado. Vamos buscar um rompimento espiritual e essa pessoa vai ser transformada e mudada. Vamos lá com a Camila agora. Eu comecei a vir para a igreja com a minha irmã quando eu tinha 9 anos, mais ou menos. E uma vez uma tia da creche não, da escola falou assim que Deus podia transformar minha família. E na mesma hora eu lembrei do meu pai, que vivia uma vida totalmente perdida, né? A vida dele era beber, sair com os amigos e tudo mais. E eu comecei a orar pela vida dele naquele momento, né? Pela vida da minha família toda. E durante 6 anos eu orei pela vida do meu pai. E quando eu tinha 15 anos, se eu não me engano, ele se batizou. Ele, a mulher dele, e hoje em dia meu pai, ele está na igreja, ele é batizado, ele é parceiro de paz, e hoje ele está salvo, e minha família também. Como é que estava a vida dele? Porque tem gente que pensa que está tudo tranquilo, está tudo fácil, mas como é que estava a vida dele? Estava totalmente destruída, né? Tava. Meu pai, ele vivia uma vida totalmente errada, né? De fazer coisa errada no mundo, tudo mais. Ele não queria saber de muita coisa. E a oração de intercessão que você fez, essa oração alcançou seu pai? Sim, eu orava junto com a minha líder, com a Vitória, ela orava comigo, né? E eu falei para ela que eu queria alcançar a vida do meu pai, né? Que eu não queria mais ver a vida dele do jeito que estava, porque eu ficava muito triste, né? Tudo que meu pai fazia era beber com os amigos dele e sair final de semana. Ele não tinha vida, né? E quando ele foi alcançado por Jesus, a vida do meu pai foi transformada. Hoje em dia meu pai, ele tem um pequeno negócio dele, ele tem a casa própria dele, tem a família dele reconstituída, né? Fico muito feliz por isso. Muito bem, minha gente. Vocês acompanharam a história da Camille, uma garota, mas uma garota de fé. Uma garota que aprendeu a confiar em Deus bem cedo na sua vida. Eu acho isso lindo, sabe? Enquanto a nossa juventude, enquanto esta geração, né, busca tantos caminhos, ainda existem jovens ou até adolescentes que ainda querem levar a vida a sério, que ainda acreditam que podem mudar a vida de alguém, porque a vida dela foi mudada. A experiência que a Camille teve, agora ela queria transportar ou transferir essa experiência para a vida do pai dela. E orando e clamando, ela conseguiu. Ela conseguiu que o pai dela experimentasse o que ela experimentou de Deus. Gente, isso não é lindo? Isso não é extraordinário? Sobrenatural? Muitas vezes nós encontramos os pais orando pelos filhos, mas agora é uma filha orando pela mudança e pela transformação do pai, porque não aguentava mais ver a sua dor, o seu sofrimento, ele autodestruindo a sua vida. Então, olha, nesse domingo, eu quero te fazer um convite. Mas um convite não para você participar de um culto religioso. Não para você vir até nós para fazer mais uma tentativa, como talvez você já fez em muitas igrejas. Não, mas realmente para colocar um ponto final em alguma coisa.
colocar um ponto final na dor de um filho, na dor do marido, colocar um ponto final na dor da esposa, do pai, da mãe, que estão sofrendo com uma enfermidade, com um problema financeiro, com um problema emocional, uma perturbação maligna. Então, neste domingo agora, vem estar com a gente aqui no Brás, no templo da Igreja Casa da Bênção, na Avenida Celso Garcia, número 1081, às 9 horas da manhã. Será uma manhã marcante e de um testemunho sobrenatural em sua vida. Então é isso, meu apóstolo Jair de Oliveira. Que coisa maravilhosa, não? Realmente o Divaci teve uma experiência extraordinária, Bispo Alarone, meus caros telespectadores. O Senhor não mudou, não é? Ele é Jeová Rafá, o Senhor que cura. E para solidificar essa convicção de todos vocês na palavra, vamos trazer mais uma história de fé, mais uma pessoa que, como Divaci, sofria, foi tocado pelo poder da oração da fé e hoje vive uma nova e linda história. Acompanhem com muita atenção. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Expedito, Bispo dos Reis. Com os 23 anos eu comecei a beber de tudo, cachaça, cerveja e tal. E isso começou a destruir a minha família. Mas aí eu já não tinha mais controle, já viciei rápido na bebida. E isso foi a destruição da minha vida. Eu trabalhava em obra, quando era tarde, vamos tomar uma cerveja ali, aí vamos pro bar. Aí foi assim que eu comecei a beber, entendeu? E nisso não parei mais. Aí veio a destruição do meu primeiro casamento. Ela reclamava que eu era ausente na vida dela, né? Comecei a ser ausente, só chegava em casa depois de meia-noite, 1 hora da manhã. Eu dormia o pouco que eu dormia, mas sempre no outro dia eu estava pronto para trabalhar. No começo a bebida não afetou o meu trabalho, mas aí veio dia após dia, aí já começou a fazer efeito. Eu já não sentia muita vontade de trabalhar. Então, muitas vezes eu chegava no serviço de ressaca e sem vontade de trabalhar. E o meu irmão, percebendo isso, ele falou para mim, você já não serve mais para trabalhar com a gente. Se você não parar de beber, você não tem condições mais. Quando eu vi que a bebida estava atrapalhando, estava afetando o meu casamento, o meu trabalho, eu tentei parar. Mas, igual eu falei, as más amizades sempre estavam ali na frente. E eu não conseguia mesmo parar. Não consegui mesmo e... Aí foi ver a separação mesmo e o trabalho acabou e o vício continuou. Minha alegria era beber. Era beber. Beber e só. Depois que meus pais faleceram, aí a gente... teve que vender uma casa que a gente tinha devido à morte dos meus pais, vender uma casa que a gente tinha, dividir o dinheiro para poder, e cada um seguir a sua vida. Aí eu peguei, a minha parte eu peguei, deu 15 mil reais na época, eu peguei um serviço em Hortolândia, eu lembro por 25 mil, juntou tudo, deu uns 40 mil. Esses 40 mil eu gastei em menos de um mês, praticamente eu gastei 40 mil reais. O que eu ganhava era para beber e muitas vezes usei cocaína também. Aí eu comecei a usar cocaína lá. Nem os meus irmãos que moravam lá já não estavam querendo que eu frequentasse a casa deles mais. Entendeu? Então a casa que eu morava, praticamente, os fins de semana era droga e bebida. Aí eu comecei a perceber que eu precisava mesmo parar com tudo. E a única solução que eu encontrei, que eu achei que era, eu tinha que sair de lá. Eu tinha que sair de Hortolândia, eu tinha que afastar dessas más amizades. Mas aí eu sabia que existia um Deus. E eu falava para ele, Toninho, se Deus existe, por que a minha vida é desse jeito? Né? E ele falava, ele me chamava de dia, todo dia, você precisa conhecer Jesus melhor. Eu falava, Toninho, mas eu precisava sair daqui, eu precisava ir para algum lugar, eu vou para as ruas.
Eu falei para ele que eu ia para as ruas e ele não acreditou. Aí teve um dia eu peguei minhas coisas lá em Hortolândia e vim para as ruas de Campinas. Para saber se Deus existia para ele mudar a minha vida. Só que eu nesses andando, eu passei em frente à Casa da Bênção. Naquele momento, no exato momento, o pastor Edson veio me receber. Eu falei, eu precisava falar com alguém da igreja. Ele falou assim, pode falar, irmão. Aí eu falei o que estava acontecendo e tal. Ele falou, você faz o quê? Eu falei, eu sou pedreiro. Eu lembro até hoje, ele falou para mim assim, eu tenho um serviço para você. Eu tenho um serviço numa igreja. A gente já pode acertar isso já. Aí foi quando eu fui fazer um serviço na casa dele. Trabalhando na casa dele, tinha um empresário que passava ali, naquela rua, e ele me via trabalhar. Ele me via quebrar concreto, jogar na caçamba e tal, e ele interessou. Nesse meio tempo que eu estava lá, e no bazar, eu já cortei a bebida, entendeu? Cortei a bebida e fui trabalhar na casa dele. E eu lembro até hoje, eu recebi um cheque de R$200 e mais R$10 naquele dia. Aí teve um culto, tinha umas revistas, né? As revistas que eu estava vendendo eram R$5. Aí eu senti vontade de comprar aquela revista. Eu sabia do desafio com Deus. Eu falei, Senhor, se eu vou comprar essa revista, eu vou dar esse cheque de R$200 que o Senhor vai mudar a minha vida. Eu tenho certeza disso. Aí o missionário me chamou lá em cima e tal. E eu dei os R$200 e eu ia ficar só com esses R$10. Só que eu não sei, eu ia ficar sem serviço. E só com esses R$10 para mim passar, né? Até quando eu arrumasse outro serviço e tal. No outro dia, eu acordei e fui lá no condomínio que esse empresário morava. Quando eu cheguei no condomínio, o porteiro falou para mim, falou assim, rapaz, o senhor Everaldo tá desesperado atrás de você e ele não tem o seu telefone. E eu tinha um celularzinho na época e tal. Eu falei assim, então, cara, e como que eu consigo falar com ele? Ele falou assim, vai lá na casa dele. Eu falei, mas você autoriza eu entrar lá? Ele falou assim, autorizo. Aí eu fui lá na casa do cara, né? E ele falou, cara, eu tô atrás de você faz tempo, mais de uma semana, que eu preciso de você. Agora eu preciso de você pra valer mesmo. Eu tenho umas reformas aí, eu vou começar a mexer com as minhas obras e eu preciso de você. Aí eu falei pra ele assim, ó, eu moro num bazar, eu moro na igreja, num bazar da igreja, e eu preciso de algum lugar pra morar. Aí ele falou pra mim assim, você quer morar onde? No Taquaral, no centro, eu tenho propriedade de qualquer lugar. Então vamos fazer o seguinte, cada reforma que você fizer pra mim, você fica no local. E a primeira reforma foi na Rua do Missionário. Ele tinha uma casa lá, e ali eu comecei a trabalhar pra ele. E chegou um dia que esse empresário falou para mim assim, então, Expedito, eu tenho uma chácara no estado de Valinhos de 20 mil metros quadrados. Me levou lá, eu quero que você escolha um lugar da chácara e vou comprar todo o material para você fazer uma casa para você dentro da minha chácara, para você viver com a sua esposa e seu filho. Eu falei, não, seu Everaldo, eu não quero isso para minha vida. Eu vou construir uma vida. Eu falei, a gente vai trabalhar de uma forma diferente agora. O que o senhor me pagava, eu não posso, eu vou ter que ganhar mais, porque eu preciso construir a minha vida. Então eu morava nas obras do senhor, o senhor me pagava tanto. Só que agora eu tenho minha família, né, minha esposa, meu filho aí e tal. Então eu preciso ganhar mais e tal. E construir uma vida, né? Mas como eu já estava evangelizado, a minha mulher também se batizou na igreja e tal, a gente fez um contrato de aluguel, só que eu falei para ela, eu vou sair do seu apartamento só quando eu for pro meu apartamento, para uma propriedade minha. E Deus trabalhando em cima, né? Deus trabalhando em cima. Aí quando foi dezembro de 2015, a gente comprou o apartamento. A gente sempre teve o apoio do missionário, da pastora Zeneide, de todos, da Casa da Bênção. Abraçava a gente de uma forma tão especial, sabe? Entrei em muitas igrejas.
totalmente diferente. Eles são especiais, eles sabem tratar as pessoas, sabe? Eles tratam com carinho e tal, eles são amigos de todo mundo, entendeu? Então é uma família, a Casa da Bênção é uma família. Seja o pastor, seja o missionário, é todo mundo. Quando chega na hora do culto, todo mundo abraça todo mundo, entendeu? Não tem esse negócio de um ficar para lá, outro para cá. É uma família, é uma família. E na Casa da Bênção, eu mudei a minha vida. Hoje eu tenho meu apartamento. Graças a Deus eu sou um homem feliz, entendeu? Já estou comprando um terreno que Deus está me dando de novo, mais uma propriedade. E em nome de Jesus vai ser rápido. Eu agradeço a Deus por tudo, mas principalmente por ter conhecido a Casa da Bênção. Uma igreja viva, que nasceu com a missão de trazer respostas aos corações aflitos e apresentar o caminho da salvação aos perdidos. Fundada pelo apóstolo Doriel de Oliveira e missionária Ruth, há 58 anos, na Praça Vaz de Melo, em Belo Horizonte, e em seguida estabelecendo sua sede mundial na capital federal, hoje a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus encontra-se espalhada em todo o território nacional e em diversos países. Pregamos o Evangelho vivo. Vivemos tudo aquilo que pregamos. Hoje, o apóstolo Jair de Oliveira, líder das Casas da Bênção, que ao lado de sua esposa missionária Graça, carrega no seu coração um chamado, mais forte que a própria morte. Uma caminhada ministerial que acaba de completar seu jubileu de ouro. Seu maior desejo: alcançar os perdidos com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e viver o grande avivamento prometido por Deus à nação brasileira. Fincamos estacas em todas as regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e em nações como Portugal, África e América do Norte. Tem ao seu lado uma equipe de homens comprometidos com a causa do reino de Deus. Bispos, superintendentes, milhares de pastores, dezenas de milhares de obreiros fiéis e centenas de milhares de filhos da fé, verdadeiros discípulos de Cristo. Cremos que o campo é o mundo e que chegou a hora da grande colheita acontecer no planeta Terra. Nossa missão se confunde com a nossa própria vida. Seguimos a ordem do nosso Mestre: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não temos dúvida de que Cristo é a verdade que liberta. Vivemos uma vida de milagres. Na verdade, somos o próprio milagre. Doentes sendo curados, escravos do diabo libertos, perdidos encontrando a salvação. Somos a Igreja Casa da Bênção. E onde quer que uma porta deste ministério se abrir, grande ou pequena, ali estará alguém disposto a te abraçar e transmitir ao seu coração o maior dos amores, o amor do Pai Celestial. Conforme estávamos anunciando nos programas anteriores, queremos reafirmar que amanhã será o grande dia de Belo Horizonte, grande BH, estado de Minas Gerais, ser impactado com o poder de Deus. É que amanhã, às 14 horas, iniciaremos a nossa conferência intitulada A Cura da Fé. Quantas pessoas estão com a fé doente? Quantos exercem
assentimento mental, comparando ou querendo que isto seja a fé genuína e, na verdade, não o é. Há 3 tipos de fé. Nós temos falado sobre isto aqui no programa e amanhã em Belo Horizonte haverá a cura da fé. Vamos orar pelos doentes, vamos orar pelas pessoas problemáticas, vamos orar pela renovação espiritual, vamos orar por um grande mover de Deus em toda Minas Gerais. Estarão comigo os bispos Paulo Ribeiro, o Wilson José Ribeiro, o profeta Elias, que é o nosso pastor de Belo Horizonte. Portanto, você que me acompanha pela RBI em BH, reúna a família, traga todos os que sofrem e venha estar conosco. Belo Horizonte, amanhã, 14 horas, anote o endereço, Rua Alberto Sintra, 160, bairro Cidade Nova, a 400 metros do Shopping Minas ou Minas Shopping. Eu espero por você. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. Desânimo é uma arma que tem paralisado muita gente, que mexe com as emoções, frustrações, decepções, sofrimentos, traumas, leva muitas pessoas à prostração total, a não crer, a não acreditar e a viver sem perspectivas e sem sonhos. Jesus está dizendo para você, ânimo, ânimo, coragem, aleluia, não é o fim da linha. Deus tem um projeto lindo ainda para a sua vida. Os velhos sonharão, os jovens terão visões. Aleluia! Jesus disse, filho, tenha bom ânimo. Os teus pecados estão perdoados. Aí os fariseus que estavam por lá, sempre tem fariseus no meio, né? Mas aqui não tem não, viu? Fariseus hipócritas foram os inimigos principais de Jesus. Os religiosos tradicionais, radicais, foram os principais inimigos. Quando Jesus diz, filho, tenha ânimo, teus pecados são perdoados. Eles disseram, não disseram, pensaram, só na mente, blasfemou. É um blasfemo. Quem pode perdoar pecado senão Deus? Está blasfemando. O texto diz que Jesus leu, discerniu os pensamentos dos fariseus. Pensamentos soam em alto e bom som nos ouvidos de Jesus. Você está olhando para mim aqui, o que você está pensando aí? O que está passando na sua cabecinha aí? É verdade ou não é? Os psicólogos dizem que uma pessoa normal tem mais de 10 mil pensamentos por dia. Já pensou? Mais de 10 mil pensamentos. Por isso que a mente é o maior campo de batalha. A mente humana é o maior campo de batalha. Flechas, dardos, são julgados pelo Satanás, pelos demônios, para bombardear a sua mente. Mas não vamos entrar em detalhes, que eu disse que falaria menos para a gente orar mais aqui hoje e ouvir depoimentos. Escute, Jesus ouviu o pensamento deles e Jesus disse, o que é mais fácil dizer?
perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Irmãos, por que Jesus tratou primeiro da questão de perdão de pecados antes de tratar da cura do corpo? Aqui tem um dado importante. Por que Jesus não foi logo curando o paralítico? Por que ele tratou primeiro do espiritual? Ele tratou do que é mais importante em primeiro lugar. O pecado cria barreira, bloqueio entre Deus e nós, entre nós e Deus. A mão do Senhor não está encolhida, que maravilha, se não está encolhida, está estendida. O ouvido do Senhor não está tapado, se não está tapado, está atento. Mas lá no verso 2 do capítulo 59 de Isaías diz que há um porém. Porém, vossos pecados e iniquidades encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Por isso Jesus removeu o primeiro obstáculo. Teus pecados estão perdoados. Jesus quer perdoar pecados aqui nesta manhã. Se você abre o coração para Ele, se arrepende, não importa quão baixo moralmente alguém tenha descido, não importa quantos princípios você tenha quebrado, se há arrependimento, se há abertura de coração, se há confissão e abandono da prática, eu tenho uma boa notícia: o sangue de Jesus te purifica, te dá uma página nova, lança todos os pecados no mar do esquecimento e diz: dos teus pecados não me lembro mais. Ô meu irmão, o bloqueio no relacionamento com Deus é o maior problema. Perca tudo, mas não perca a conexão. Vou repetir, perca qualquer coisa, mas não perca a conexão com Deus. Porque se você perder coisas, mas não perder Deus, Ele vai te restituir quadruplicadamente. Aleluia! Teus pecados são perdoados. E diante da blasfêmia mental daqueles homens, Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. A unção do milagre penetrou nos ossos, nas juntas, nos nervos. A unção de Jeová Rafá trouxe vigor. E aquele homem colocou-se de pé, pegou a sua cama. Que coisa bonita, na cama que ele veio carregado, ele coloca no ombro e volta para casa. Na cama que ele veio carregado, ele a carregou. Aleluia! Jesus não mudou. Quando ele opera o milagre, ele está demonstrando o seu amor. Ele está demonstrando a sua misericórdia, a sua graça para com cada pessoa. O evangelho que nós pregamos é o evangelho completo. A casa da bênção é uma igreja da palavra. O Cristo que salva, que perdoa. O Cristo que liberta. O Cristo que batiza com o Espírito Santo. E o Cristo que voltará em breve para buscar o seu povo. Glória, glórias. Para continuar fazendo o que o nosso Jesus nos ordenou,
Através da rádio e da televisão, precisamos de duas coisas: o poder do Espírito Santo de Deus e a sua oferta de fé. Ajude-nos a permanecer no ar. Seja um parceiro nas nossas missões. Envie agora mesmo a sua contribuição de amor. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Caixa Econômica Federal, Agência 2042, Operação 003, Conta Corrente 6797-0, Pix 00-113-213-0141-50. Ou aponte a câmera para o nosso QR Code. Unidos faremos muito. Separados, pouco ou nada. Sejamos unidos. Preparando para o altar das orações, daqui a pouco, nós vamos trazer o quadro Meu Pedido no Altar das Orações. E esse quadro é de competência da pastora Raquel. Boa noite, pastora Raquel. E aí, o nosso zap não para, não é? São centenas e centenas de pedidos que chegam de todo o Brasil e a nossa equipe tem dado assistência, tem correspondido, tem orado e Deus tem abençoado tantas vidas. Com você, fale conosco. Muito boa noite, meu pai, que bom estarmos aqui juntinhos. Saiba que eu te amo muito, viu, meu pai? E boa noite a você, amigo telespectador do programa Cristo, a Verdade que Liberta. Mais uma noite aqui trazendo para você uma palavra especial e tenha certeza que o seu pedido de oração está aqui conosco no altar das orações. Daqui a pouquinho vamos estar orando por você e por todos os que estão sofrendo. Entrou em contato conosco o João Paulo Macedo. Ele mora em Barueri, São Paulo. Ele pede oração por libertação, pois fizeram diversos trabalhos de magia negra contra ele e tem afetado o aspecto físico e em todas as áreas. João Paulo, realmente acontece. Trabalho de feitiço, de magia, de voodoo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas quando Jesus entra em sua vida, o mal não prevalece, o mal cai por terra, porque o mais valente amarra o valentinho e qualquer obra de magia é desfeito em nome de Jesus. Então fique atento, fique firme, busque a Deus de todo o seu coração. Também entrou em contato conosco a Luna São Luís do Maranhão. Ela pede oração pela vida do seu filho. Ele não respeita mais ninguém, anda em extrema rebeldia e isso está afetando o seu casamento. Ela diz aqui, ela e o seu esposo andam só brigando. Ô Luna, infelizmente quando os filhos entram numa fase de rebeldia, isso é muito terrível. Mas olha, a palavra nos ensina tão forte, tão claro. Ensina a criança, ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando crescer, ele não vai se desviar. Nós queremos te ajudar em oração e em instrução. Nos procure. Vamos lá na Igreja do Brás, Avenida Celso Garcia, 1081. Tem alguém de Deus preparado ali para te ajudar, em nome de Jesus. Também entrou em contato conosco a Ana Maria Lacerda. Ela mora em Catanduva, São Paulo, e ela pede oração pela vida do seu tio Adelino. Ele se encontra internado com pneumonia e o seu estado está extremamente delicado, mas ela crê que Deus pode curar. Ana Maria, nós cremos juntas, estamos ligadas em oração e tenha certeza que Deus vai tocar nos pulmões do seu tio Adelino e ele será restabelecido. Toma posse da vitória, não duvide e sempre profetiza que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Também entrou em contato conosco pelo telefone da bênção o Marcos. Ele mora em Osasco, São Paulo e ele pede oração pela vida do seu filho Pedro. Ele tem 17 anos e está precisando de cura, pois está com uma enfermidade nefrótica. Isso pode causar a perda total do funcionamento dos rins. Oh, meu Deus! O Senhor, o Deus do impossível, toca nos órgãos, toca nos rins
e toma posse da cura, Marcos, porque em nome de Jesus, o seu filho Pedro vai ser restaurado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Também ligou para nós o Ezequiel, mora em Poá, São Paulo. Ele pede oração porque está se sentindo muito mal, cheio de perturbações espirituais e a sua vida está amarrada. Alguém pode pensar que isso não é certo, que isso não é verdade, mas com certeza, infelizmente, acontece. Pessoas que estão livres, mas se sentem presas, cativas, com a vida enlaçada, com a vida amarrada. Mas quando Jesus entra, quando ele toca, não há laço de morte, não há nenhum tipo de problema que venha impedir de alguém ser livre. Então creia, Ezequiel, e o seu nome é profético. Creia que Jesus te liberta e ele sopra sobre a tua vida um fôlego de vida e libertação total em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, antes do altar das orações, eu quero formular aqui os meus agradecimentos a toda a nossa equipe de superintendentes, de pastores, de líderes da Casa da Bênção do Estado de São Paulo. Encerramos ontem a nossa Semana Apostólica e foi tão bom, tão proveitoso ter estado convosco, a forma gentil, amorosa, carinhosa que fomos recebidos no Brás, que fomos recebidos em Osasco, em Mogi das Cruzes, em Embu das Artes, e ontem encerrando lá em Santo André, com o missionário João Batista e toda a equipe. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Foi uma semana marcante. Jesus salvou, curou, libertou, renovou. Foi algo extraordinário. Mas não esqueça que nesse próximo domingo, atenção São Paulo, aí na rua, Avenida Celso Garcia, 1081, no Brás, amanhã da cura, da libertação e do poder de Deus. Os trabalhos não cessaram, não pararam, prosseguem, porque a obra de Deus requer intensidade para pregar, orar e socorrer os que sofrem, tá bem? Graças a Deus, abençoo vocês, São Paulo e de todo o Brasil. É hora de orar, é hora de falar com Deus. Pare um pouco se você puder. Aproxime-se do seu televisor. Jesus está aqui. Suas mãos não estão encolhidas, mas estendidas para tocar a tua vida, a tua casa. Ore comigo. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Pai Santo, Criador e sustentador dos céus, da terra e da vida humana, por intermédio do nome e dos méritos do Senhor Jesus, adentramos a tua presença, orando em favor de milhares e milhares de telespectadores que aguardavam com expectativa este momento, Senhor. O Senhor os conhece. Quantas lágrimas, quanta tristeza na vida de muitos, quantas enfermidades, sofrimentos, quantos dilemas, problemas insolúveis. Nós buscamos ao Senhor, não apenas pelas coisas que o Senhor faz, mas buscamos o Senhor pelo que Tu és. Tu és fiel, Tu és amor, Tu és justo, Tu és santo, mas nós cremos, pois buscando a Ti em primeiro plano, as demais coisas serão acrescentadas. Acrescenta, Senhor, a saúde para quem está doente, a prosperidade para quem está com a vida amarrada, com os caminhos presos, passando por privações. Acrescenta, Senhor, a bênção da paz
do amor, da união, da compreensão no seio desta família. Pai, o Senhor viu quando estes pegaram o seu celular, digitaram os seus textos, pedindo orações. Toca onde eles estiverem agora. No nome de Jesus, daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor que vive e reina para sempre. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Diga comigo, amém. A bênção está sobre a tua vida. Um abração, muito boa noite. Final de semana abençoado. Segunda-feira, se Deus quiser, às 19 horas, um novo encontro. Até lá, povo de Deus. Uma igreja viva, que nasceu com a missão de trazer respostas aos corações aflitos e apresentar o caminho da salvação aos perdidos. Fundada pelo apóstolo Doriel de Oliveira e missionária Ruth, há 58 anos, na Praça Vaz de Melo, em Belo Horizonte, e em seguida estabelecendo sua sede mundial na capital federal, hoje a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus encontra-se espalhada em todo o território nacional e em diversos países. Pregamos o Evangelho vivo. Vivemos tudo aquilo que pregamos. Hoje, o apóstolo Jair de Oliveira, líder das Casas da Bênção, que ao lado de sua esposa missionária Graça, carrega no seu coração um chamado mais forte que a própria morte. Uma caminhada ministerial que acaba de completar seu jubileu de ouro. Seu maior desejo: alcançar os perdidos com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e viver o grande avivamento prometido por Deus à nação brasileira. Fincamos estacas em todas as regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e em nações como Portugal, África e América do Norte. Tem ao seu lado uma equipe de homens comprometidos com a causa do reino de Deus. Bispos, superintendentes, milhares de pastores, dezenas de milhares de obreiros fiéis e centenas de milhares de filhos da fé, verdadeiros discípulos de Cristo. Cremos que o campo é o mundo e que chegou a hora da grande colheita acontecer no planeta Terra. Nossa missão se confunde com a nossa própria vida. Seguimos a ordem do nosso Mestre: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não temos dúvida de que Cristo é a verdade que liberta. Vivemos uma vida de milagres. Na verdade, somos o próprio milagre. Doentes sendo curados, escravos do diabo libertos, perdidos encontrando a salvação. Somos a Igreja Casa da Bênção, e onde quer que uma porta deste ministério se abrir, grande ou pequena, ali estará alguém disposto a te abraçar e transmitir ao seu coração o maior dos amores: o amor do Pai Celestial. O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste. Amanhã nos encontraremos novamente.